Pessoal, a partir de agora eu vou estar mostrando a vocês algumas ferramentas, aliás, as principais ferramentas da guia Página Inicial, tá bom? Então, primeiro, como sempre, seleciona Layout, opção em branco, para limpar todas as caixas de texto. Ok. Então, veja aqui. Nessa aula, nós veremos as ferramentas do bloco Fonte. Cada guia dessa, você percebe que tem dezenas de ferramentas. E as ferramentas são divididas em blocos. E aqui embaixo você vê o nome de cada bloco. Então, na página inicial, nós temos alguns blocos. Área de trabalho, slides, fonte, parágrafo, desenho e edição. Ok? Vou mostrar aqui as principais ferramentas desses blocos. Então, para começar, eu vou precisar criar uma caixa de texto. Então, seleciona aqui, no bloco desenho, você tem caixa de texto e tem outras formas também. Vamos utilizar a caixa de texto. Selecionou, desenhou, vamos digitar uma frase qualquer. Vou clicar em cima da caixa de texto quando aparece a cruzinha para poder selecionar ela toda. E vamos começar. Então, vê só. A primeira ferramenta que eu vou mostrar para vocês é a ferramenta de fonte, que é a letra, certo? Então, nessa setinha aqui, deixa eu mover um pouquinho para você visualizar. Sim, se você clicar na seta, nós temos várias fontes no computador. Conforme eu passo o mouse em cima delas, do lado direito você pode ver como o texto vai ficar de acordo com a fonte que eu selecionar. Então, eu vou escolher aqui uma fonte. Pronto, selecionei. Ok, perceba que já ficou certinho. Próxima etapa, próxima ferramenta, eu tenho aqui o tamanho da fonte. Certo? Então, ou você clica na setinha e escolhe aqui um tamanho pré-definido. Você vai passando o mouse e ele vai mostrando em tempo real. Ou, se você já tiver um tamanho em mente que não tenha na lista, você pode clicar dentro da caixinha, você pode apagar, digitar o valor que você quer e apertar a tecla Enter. E ele já coloca pra gente. Bem fácil, tá vendo? Observações, relembrando um pouco sobre caixa de texto. Se o texto for maior do que a largura da caixa, ele vai colocando nas próximas linhas, vai quebrando as linhas. Então você pode aumentar aqui a caixa de texto e fica tudo ok, tá? Para mover, lembrando, clique em cima da linha e arrasta. Continuando aqui. Sim, outra coisa importante. Se você já souber o nome da fonte, não precisa procurar nessa listinha. Essa lista aqui ela vai em ordem alfabética, tá? Mas se eu já souber o que eu quero, por exemplo, eu quero a fonte Calibre. Eu vou clicar dentro aqui, posso apagar. Posso digitar, Perceba que ele já filtrou para mim o nome. Calibre. Aperto Enter. E já mudou. Olha lá, já está na Calibre. Entendeu? Próxima ferramenta. Essas duas aqui eu posso também aumentar o texto a cada clique. E no outro eu posso diminuir. Tá vendo? Bem facinho. Clicou, aumentou, clicou, diminuiu. Então por enquanto nós vimos a fonte. E nessas três são referentes ao tamanho da fonte. Na próxima ferramenta tem limpar toda a formatação. Uma dica bem interessante para vocês aprenderem os nomes das ferramentas e descobrir para que elas servem. Perceba que quando eu deixo o cursor do mouse, que é no caso a setinha em cima da ferramenta, mostra uma caixinha para mim, falando o nome da ferramenta. Do lado, se tiver algum atalho, ele mostra também. E embaixo ele explica o que a ferramenta faz. Tá ok? Então nessa daqui, ele fala o seguinte para a gente. Limpar toda a formatação. Esse é o nome da ferramenta. Embaixo ele explica remover toda a formatação da seleção, deixando apenas o texto normal não formatado. O que seria isso daí? Formatação, né? Não formatado. Basicamente é você selecionar o texto e fazer alguma modificação. Isso é uma formatação. Então aqui eu formatei a fonte. Posso formatar o tamanho também.
Tá vendo? Então aqui eu fiz uma formatação no texto. Se eu clicar nessa borracha, ele vai apagar essa formatação. Vai voltar para a fonte normal, certo? Que é a calibre corpo, a fonte inicial do PowerPoint. Então, é para isso que serve limpar a formatação. Tá bom? Vou formatar aqui novamente, escolher a fonte, aumentar um pouquinho. E a próxima ferramenta é a ferramenta negrito. Aí você tem uma sequência aqui, né? Negrito, itálico e sublinhado. Se eu clicar em negrito, o texto vai ficar mais encorpado. Isso é o negrito. O itálico, o texto vai ficar inclinado. E o sublinhado vai colocar uma linha abaixo do texto. Tá vendo? Outra coisa, posso colocar os três se eu quiser, mas assim, não está certo, né? Ou você usa o itálico, ou você usa o sublinhado, ou você usa o negrito. Mas só para ver que você consegue colocar os três, certo? Para poder retirar o negrito, ou o itálico, ou o sublinhado, basta apenas clicar na ferramenta novamente. Olha lá, colocou o negrito, fica marcado, clicou novamente, vai retirar, certo? Na próxima ferramenta aqui nós temos esse S de sombra. Então se eu clicar, vai ficar uma sombra no texto. Bem simples. Na próxima ferramenta, que é o texto taxado, ele coloca uma linha no meio do texto. Ele risca o texto. Então perceba que até então são ferramentas bem simples mesmo. Tá? Continuando aqui. Próxima ferramenta, espaçamento entre caracteres. Posso escolher o espaçamento entre as letras. Muito afastado, afastado, normal, justo, muito justo. Ferramentas, como eu disse antes, bem simples. Na próxima ferramenta nós podemos modificar para colocar o texto todo em maiúsculo, todo em minúsculo, com a primeira em maiúscula. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, ele diz primeira letra da sentença em maiúscula. Ou seja, somente o P, né, de PowerPoint vai ficar em maiúsculo. Minúsculo, todo o texto fica em minúsculo. Maiúscula, todo o texto fica em maiúscula. Colocar cada palavra em maiúscula quer dizer que a primeira letra de cada palavra vai ficar em maiúscula. Como é que só tem uma palavra, aí somente ficou o P, né? Mas se tivesse aqui, ó, por exemplo, PowerPoint, colocar o texto normal, PowerPoint, Windows. Selecionar, se não selecionar não vai, tá? Então seleciona. Clicou aqui, selecionou. Minúsculo. A primeira letra do texto, né? Do texto selecionado, ó. Esse daqui é a primeira letra de cada palavra. É diferente, tá vendo? E esse outro vai alternar. O que tiver em maiúsculo, fica em minúsculo. O que tiver em minúsculo, fica em maiúsculo. Ok? E a última ferramenta desse bloco, chamado de fonte, é referente à cor da fonte, cor do texto. Né? Posso vir aqui na setinha e selecionar uma cor que eu acho mais interessante. Observação, qualquer ferramenta que tem uma setinha do lado quer dizer que tem mais opções. Olha lá. Tá vendo? Qualquer ferramenta, qualquer opção que tiver uma seta tem mais opções. Viu? Então basicamente é isso. Nós paramos por aqui. Conhecemos a página inicial e as ferramentas do bloco fonte. Na próxima aula nós veremos as ferramentas do bloco parágrafo. Observação, as principais ferramentas. Até a próxima aula.